No ar. Bom, mais um dia aqui, dando continuidade aos projetos. Hoje, na nossa aula de aritmética, a gente vai fazer algumas questões aqui e vamos trabalhar hoje em cima do livro do nosso amigo, o grande mestre Ivan Lima, né? Que sempre de quando em quando está aqui com a gente aqui no canal para dar uma ajudinha aqui pra gente, né? O livro, né, é um dos melhores livros, né, para se trabalhar com concurso para naval, escolas militares em geral. É um dos grandes livros, né, de aritmética, é o livro do mestre Ivan Lima, Módulo de Matemática Avançado. Né? E hoje a gente vai fazer algumas questões aqui do livro. Eu vou indicar a página, os exercícios que a gente vai fazer, picar, colégio naval. A gente vai usar aqui o livro do nosso amigo aqui, ok? Então, a gente vai começar. A primeira questão que a gente vai trabalhar é a questão da página 35 do livro Módulo de Matemática Avançado do Mestre Ivan. Está na página 35, a questão número 4. A questão número 4, ela é do naval. Colégio naval. Para baixo, gente. Baixo. Mais para baixo? Colégio naval do ano de 89. Questão interessante. Colégio naval do ano de 89. Né? Bom, a questão diz o seguinte. Não vou escrever no quadro, eu vou ler e faço a questão aqui. Vou colocar só as opções. Num grupo de rapazes e moças, 10 moças foram embora e o número de rapazes ficou igual ao número de moças. Após um certo tempo, 24 rapazes foram também embora e o número de moças ficou 5 vezes o número de rapazes. Podemos afirmar que, inicialmente, havia no grupo. Então, vamos lá. Entre as opções, letra A, 30 moças. Letra B, 40 moças. Letra C, 40 rapazes. Letra D, 50 rapazes. E letra E, 60 pessoas. 60 pessoas entre rapaz e moça, né? Então, vamos lá. Como é nossa aula de aritmética, né? A gente vai, ao invés de trabalhar com álgebra, né? A gente vai focar aqui na aritmética, tá? Vamos tentar resolver as questões usando os princípios aritméticos. Então, ele começa assim, num grupo de rapazes e moças, 10 moças foram embora. Então, veja só, isso aqui nos remete ao conceito de subtração, né? Números inteiros, minuendo menos o subtraindo, dá o resto, né? Então, a gente vai trabalhar com esse conceito aqui, minuendo menos subtraindo é igual a resto. E tem as propriedades, né? O que acontece quando a gente acrescenta alguma coisa? Desce um pouquinho. Descer? Não pega aqui não? Minuendo menos o subtraindo é igual ao resto. Vamos trabalhar com esse conceito aqui de aritmética, né? E vamos tentar resolver a questão em cima disso. Propriedade, né? Que ocorre aqui. O que acontece em propriedade que a gente pode trabalhar aqui? Toda vez que a gente soma uma constante, aqui é o minuendo, o resto fica alterado dessa constante. Somou no minuendo, soma o resto. Né? Propriedade do subtraindo. O que acontece aqui? Como aqui é uma subtração, aqui acontece o contrário. Se somar uma constante positiva aqui,
você subtrai. Se você subtrair aqui, você soma, você faz o contrário. Então, ó, somou a constante aqui, o resto fica acrescido dessa constante. Se você somou aqui, você faz o contrário, o resto fica subtraído dessa constante. Então, vamos trabalhar com esse conceito, com essas propriedades. E aí, partindo para a nossa questão, ele diz o seguinte: em um grupo de rapazes e moças, 10 moças foram embora. Então, o número de moças menos o número de rapazes, se 10 moças forem embora, a diferença entre moças e rapazes, né, passou a ser de 10. Então, 10 moças foram embora e o número de rapazes ficou igual ao número de moças. Muito bem, então significa 10 moças indo embora, significa que a diferença entre moças e rapazes é igual a 10, ou seja, o minuendo menos o subtraindo igual ao resto. Vou trabalhar com esse conceito aqui. Aqui o resto. Aí o que acontece? Vamos lá. Se a gente... Então, o número de moças menos o número de rapazes, a diferença é igual a 10. Se a gente pega do minuendo, subtrai as 10 moças, né, o que vai acontecer aqui com o nosso resto? Então, o que você fez no minuendo, você vai fazer a mesma coisa no resto. Então, isso aqui você subtraiu 10, aqui você vai subtrair 10. O nosso resto passa a valer zero. Então, a gente fica com a nova situação, né? Que o novo resto, ele é zero, né? Aí, o que acontece? Um pouco logo após, 24 rapazes foram embora. Então, agora os rapazes é que foram embora. Então a gente vai subtrair do nosso subtraindo, a gente vai subtrair 24. O que a gente faz aqui no subtraindo? A gente faz o contrário no resto. Então, se subtraiu aqui 24, aqui o novo resto passa a ser de 24. Aí o que acontece? Ele diz que quando 24 rapazes saem, né, o número de moças fica 5 vezes, vale 5 vezes o número de rapazes. Então o número de moças passa a ser igual a 5 vezes o número de rapazes. Então a nossa nova diferença aqui, né, é de 5 menos 1. 5 menos 1 dá 4, né? Então, a gente pega o nosso resto e divide por 4. Então, se dividir o nosso resto por 4, a gente vai ter o nosso subtraindo. 24 dividido por 4 dá 6. Isso significa que o nosso subtraindo, então, vale 6. Para essa diferença, o resultado dá 24, né? Então, o nosso subtraindo tem que ser 30. Então, após a saída das 10 moças, né, a gente tinha 30 moças no recinto. E após a saída dos 24 rapazes, ficaram 6 rapazes, né? E aí essa diferença passou de ser de 24. Bom, isso aqui depois de saírem as 10 moças e os 10 rapazes. Voltando para o nosso início, né? Se tinha 30 depois de sair, então, ó, somando as 10 que saíram, 30 mais as 10 que saíram, então inicialmente nós tínhamos 40 moças. Se eram 40 moças, né, e o resultado, a diferença dá 10, né, antes, né, a diferença dava 10, 40 menos 30, então o número de rapazes tem que ser 30. 40 menos 30 igual a 10. Então, no início, inicialmente, nós tínhamos total de moças 40 moças e tínhamos 30 rapazes. A diferença é 10. Bom, chegando assim ao número de rapazes e moças. Agora vamos ver as opções, entre as opções, qual que a gente marcaria.
A letra A diz que inicialmente tinham 30 moças. Não, inicialmente 40 moças. Letra B diz que inicialmente tínhamos 40 moças. Correto. Letra B de bola é o gabarito. Letra C, 40 rapazes. Não, inicialmente 30 rapazes. 50 rapazes? Também não. 60 pessoas? Não. 40 com 30, 70 pessoas ao todo. Então, essa é uma abordagem aritmética para essa questão. Teria outras abordagens, obviamente, usando sistema, equação, na parte de álgebra, né? Eu quis fazer uma abordagem, já que a gente está falando de aritmética, puramente aritmética, tá? Essa é uma possível solução, então, para essa questão do naval de 89.